estamos aqui hoje para mais uma edição do podcast da Conexão Neurodiversa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, uma especialidade que está crescendo muito nos últimos dias e eu quero que vocês saibam e compartilhem das mesmas informações que nós temos acesso aqui. Hoje nós vamos falar sobre a psicopedagogia e a importância dela no ambiente escolar. E para isso nós convidamos a nossa psicopedagoga, Júlia Silva. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Espero que todos vocês gostem desse podcast, que consigam absorver todo o conhecimento aqui com a gente. Júlia, para começar, vamos falar para o pessoal o que é psicopedagogia. Traz para a gente um pouquinho sobre isso. A psicopedagogia eu gosto de explicar de uma forma bem simples, né? Que ela é a psicologia da educação. Nada mais do que isso, porque a gente trabalha tanto a parte da psique quanto a parte pedagógica. Então a gente atua nesse âmbito aí que é o aprender a aprender, sobre os transtornos da aprendizagem, tudo que engloba aprender, não de uma forma pedagógica apenas, né, que é o que vemos na escola, mas de uma forma da psique, do cérebro, como é que ele funciona, como é que ele absorve o conhecimento, qual a dificuldade que eu tenho em aprender, quais são as minhas barreiras, o meu estilo de aprendizagem, né? Então, também as inteligências múltiplas, né? Qual o tipo de inteligência que eu tenho, como eu aprendo, tudo isso é a psicopedagogia que trabalha. E uma coisa interessante é a gente pontuar que a psicopedagogia, que o psicopedagogo ele é diferente do professor e do explicador. Quais são as principais diferenças entre esses profissionais para as pessoas não se confundirem? Essa é uma pergunta ótima, porque às vezes chegam até responsáveis mesmo e falam: você é explicador. E eu falo: não, é diferente. Por quê? O professor é aquele que a gente já conhece. É o que está na escola, que tem autoridade dentro de uma sala de aula, que está ali com um grupo grande de crianças para passar os conhecimentos de acordo com a BNCC, que a escola trabalha com tudo. E aí ele vai estar ali seguindo o livro didático, tudo mais, e ele vai ensinar para um grupo de crianças toda a parte pedagógica que a gente fala. Um explicador, ele é um professor, né? Mas ele atua com um grupo menor de crianças, de uma forma mais individualizada, com diferentes faixas etárias em conjuntos. Já um psicopedagogo, não. Por isso que a gente sempre frisa que é muito importante. O psicopedagogo não é um profissional que vai fazer atividades, trabalhinhos de casa, trabalhinhos da escola. A gente vai ver os trabalhinhos, a gente vai observar, vai analisar. Podemos sim fazer atividades como leituras, interpretações de textos, mas de uma forma totalmente guiada para as nossas testagens da psicopedagogia, que a gente possa descobrir quais são as barreiras dessa criança, como está esse processo de ensino e aprendizagem. O psicopedagogo, ele não está ali para ensinar a parte pedagógica, para ensinar os números. A gente está ali para ensinar como eu vou ensinar essa criança a aprender os números. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque um ponto que a gente deve tocar aqui é quando a família deve procurar uma psicopedagoga. Qual é o sinal de alerta que pode fazer um pai pensar: acho que o meu filho precisa de uma psicopedagoga? Acho que um ponto importante é algo que a gente já falou aqui, que são os marcos do desenvolvimento, né? Que a gente tem que estar atento a esses marcos e também observar dentro da sala de aula. O meu filho, ele não está acompanhando os coleguinhas. Claro que a gente entende, sim, cada criança tem o seu tempo, mas isso existe um limite também. Meu filho não está acompanhando, não chegou à metade do ano, ele ainda não está acompanhando. Qual está sendo a barreira nesse processo? O que está acontecendo? Então, assim, se eu tenho crianças do maternal que têm dificuldade na pega do lápis, é algo para se ver na infância. Porque às vezes a gente deixa passar algumas coisas, né? Lá na frente ele vai aprender. Mas é melhor que a gente busque já uma ajuda previamente, né? Que a gente chama da janelinha da mente, que a janelinha da mente está aberta, a neuroplasticidade está ali absorvendo todos os conhecimentos e a gente consiga entender esse comportamento da criança. Baseado nisso, a partir de que idade você acredita que já é indicada a ação da psicopedagoga? A partir da entrada na escola. Entrou na escola, pode estar no maternal, mas a psicopedagoga pode agir ali sim. Claro que no maternal é um pouco mais difícil de se ver essa diferença, né, de uma forma, entre aspas, preocupante. Porque realmente no maternal a criança está tendo seu primeiro contato com a escola. Então realmente cada criança vai ter um jeitinho diferente. Mas chegou no maternal 1, já passou metade do ano,
a criança não está acompanhando os outros alunos, está tendo uma dificuldade, eu já indico sim uma avaliação talvez até neuropsicopedagógica, um psicopedagogo para fazer as testagens com essa criança, para já descobrir o porquê que ela não está acompanhando essa turma. E é muito interessante a gente falar sobre esse descobrir, porque muitas pessoas esperam a criança atingir uma idade maior para começar a investigar. Quando, na verdade, se a gente sabe precocemente das necessidades da criança, a gente consegue fazer intervenções mais precoces e que vão dar um futuro diferente para essa criança. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas, alguns exemplos de situações que podem fazer o pai e a mãe querer procurar uma ajuda profissional. Como, por exemplo, você falou, a criança não está pegando no lápis. Óbvio que tudo é de acordo com a idade, porque tem uma idade que a criança realmente não vai saber pegar no lápis. Sim. Mas por conta da idade dela. Quais são alguns exemplos que você pode dar práticos, assim, do dia a dia para quem está ouvindo a gente? Perfeito. Assim, depende muito da faixa etária da criança, como você falou. No maternal, tem-se as suas expectativas sobre a criança do que ela vai aprender. Claro que a gente também vai colocar o nosso pezinho no chão e não querer que a criança saia do maternal sabendo tudo. Mas, por exemplo, sabendo as cores, que são coisas que até mesmo antes de entrar na escola, algumas crianças já chegam sabendo. Então, se eu tenho uma criança que está ali no maternal, ele não aprendeu as cores ou não está verbalizando, que também é algo muito, importante ser falado, ou a criança, ela não tem interesse, ela não quer segurar nem no giz de cera, isso é algo muito importante, porque é algo que normalmente a criança tem curiosidade. E a curiosidade também é um fator decisivo para a gente compreender essa criança. A criança que não tem curiosidade de pegar o material, de olhar, às vezes a professora está passando um vídeo, o professor está fazendo uma atividade com tinta, a criança não quer encostar na tinta, ou a criança não quer olhar para o que o professor está fazendo, são questões que no maternal a gente observa. Passando no maternal, já tem o pré, que aí a gente já começa um processo de alfabetização e a gente tem que ficar atento. Como é que está esse processo? Ele conseguiu aprender as vogais? Ele está conseguindo aprender o primeiro nome? Ou ele está, às vezes, tem criança que ele fala todas as letras, mas quando eu boto enfileirado na ordem alfabética, ele não fala. O que está acontecendo ali? Porque a psicopedagogia, ela não é só para descobrir, eu vou descobrir um transtorno da aprendizagem. Não, eu também posso descobrir métodos para essa criança aprender de uma forma mais adequada para ela. Algo muito interessante sobre isso que a gente está conversando é que a escola pode indicar para a psicopedagoga por um motivo de aprendizagem e nesse processo pode ser descoberto outras coisas, um autismo, uma deficiência intelectual ou apenas realmente um transtorno na aprendizagem. Mas é importante que essa criança seja encaminhada para essa investigação, que a família fique atenta se a criança está acompanhando as outras crianças da turma, para que a gente possa entender esse processo e entender as necessidades. A psicopedagogia pode estar atuando de uma forma isolada, mas também de maneira multidisciplinar, atuando com outros profissionais, certo? Certo, com certeza. Quando a gente descobre um transtorno, como um autismo, uma deficiência intelectual, por exemplo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas, às vezes, quando um responsável descobre apenas um transtorno da aprendizagem, uma descalculia, uma desortografia, pode trabalhar a psicopedagogia sozinha, mas a gente sempre analisa cada caso. Por exemplo, tem crianças que têm a descalculia, que é o transtorno da aprendizagem voltado para a matemática. Às vezes, isso está causando nela uma baixa autoestima, e está causando nela barreiras em si mesma, Então, ela precisa também de um apoio psicológico, ela precisa de uma ajuda ali, talvez com um psicólogo também. E nesse processo é muito importante que todas as pessoas envolvidas com essa criança estejam interessadas no processo terapêutico. A escola e também a família, porque a clínica também, o psicopedagogo particular ou dentro de uma clínica, ele não consegue atuar sozinho se ele não tem o apoio da família e se ele não tem o apoio da escola. Falando especificamente da escola, o que é importante nesse processo dessa relação entre a psicopedagogia clínica e a escola da criança? Um dos principais pontos, eu acho, que é o olhar atento da escola, porque às vezes, apresenta-se algo, ainda mais no processo de uma busca de um tratamento psicopedagógico. Às vezes, quem vai observar não é a família, vai ser a escola mesmo. Então, os professores terem esse olhar atento para esses marcos de desenvolvimento, para aquilo que a criança está conseguindo aprender, aquilo que ela não está conseguindo, e falar com a família, não ter medo de conversar. Claro que eles não vão rotular,
porque a gente entende, né, que um diagnóstico só pode ser vindo de um neuro, mas eles podem sim atentar essa família. Então, o primeiro ponto é a escola ficar atenta e conversar com a família. Mesmo que a criança seja pequena, é importante que eles falem. E o segundo é a escola estar aberta ao psicopedagogo, porque é um profissional terapêutico que precisa estar em conjunto com a escola, porque o que o psicopedagogo desenvolve de metodologias tem que ser utilizado também na escola, que a gente fala que é generalizar o comportamento, né? A criança aqui ela vai conseguir escrever, mas se na escola ela não está conseguindo, a gente precisa generalizar esse comportamento. E como que a gente faz isso? É trabalhando em conjunto. Sempre trabalhando em conjunto com a escola. A gente tem visto muito esse movimento das escolas terem o psicopedagogo institucional, né? Aquele profissional que vai atuar dentro da escola, não com o objetivo de trabalhar individualmente com a criança, mas de ajudar a identificar a necessidade de encaminhamento para outros profissionais. E é o que você falou, precisa haver essa comunicação respeitosa com a família, né? Chamar a família, destacar não só os pontos negativos, mas também os pontos positivos da criança. Tudo aquilo que ela tem alcançado, mas tudo aquilo que ela pode alcançar se ela tiver uma ajuda extra, né? Com certeza. A gente está falando muito de crianças aqui, mas a gente entende que o psicopedagogo ele não está limitado a essa faixa etária da educação infantil. Ele pode ser muito necessário, inclusive, na adolescência ou na fase adulta. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre a atuação do psicopedagogo nessas duas outras faixas etárias? Com certeza, Carol. A gente fala muito da criança, né, porque é o público que mais busca esse tratamento, mas também temos muitos adolescentes e até adultos mesmos que buscam, né, a psicopedagogia. Só que a forma de lidar é diferente. Já com o adolescente, a gente trabalha mais numa visão de você compreender quais são suas barreiras e você compreender como você pode se ajudar. Porque uma criança, eu tenho um responsável que vai pegar na mãozinha, que vai levar. Um adolescente, um adulto, precisa ter o autoconhecimento. Então, eu trabalho muito, por exemplo, com o que está te impedindo de aprender. E fazer essa pessoa pensar, o que está me impedindo, o que está me atrapalhando. E, às vezes, eles mesmos chegam a conclusões. Olha, eu já percebi que quando a janela está aberta, eu observo muito a rua e eu me distraio. Então, vamos tentar sentar longe de janelas, de portas. Então, o trabalho é diferente, né? Até mesmo as testagens são diferentes, porque nós temos os testes projetivos, por exemplo, e com crianças a gente faz de uma forma ali o desenho, né? Me desenha uma casa, e através desse desenho a gente analisa ali o que a criança pensa sobre a família. Já num adolescente é diferente. A gente faz de uma forma mais aberta com eles, até porque, né, eles precisam compreender o processo, mas é muito importante que eles também façam. Temos, inclusive, adultos que buscam para dificuldades que encontram na faculdade. Às vezes está com dificuldade em fazer as provas online, e como é que eu vou lidar com isso? O tratamento é diferente, mas ainda é um tratamento psicopedagógico. Inclusive muitos adolescentes, eles procuram essa ajuda porque estão na fase do vestibular. Querem ter mais concentração, melhorar seu raciocínio lógico, a sua memória. Então, a psicopedagogia também é super indicada nesses casos, né? Mas eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa aqui, de todas as idades, a importância desse profissional dentro do ambiente escolar e na vida como um todo. E eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, todo esse conteúdo que a gente está preparando para vocês. É um prazer estar aqui cumprindo esse propósito de vida para ajudar você a ter mais conhecimento, a saber quando procurar um profissional, de que maneira fazer tudo isso. E eu queria agradecer também a Júlia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Espero que todos vocês tenham gostado bastante. Acabamos mais um podcast hoje e queremos pedir para você que acompanha o nosso trabalho para continuar curtindo as nossas redes sociais, compartilhando os nossos conteúdos e convidando outras pessoas para acompanhar também esse universo de possibilidades. Até a próxima!